Beleza, vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui hoje, então. Eu tenho a dizer o seguinte. Opa, o que eu fiz aqui? Fiz uma coisa errada. Centro de massa e momento linear. O que é centro de massa? E por que eu defino isso? Bem, centro de massa é uma média estatística, ou seja, da posição. Então, eu quero calcular a posição média em função da distribuição de massa. É isso é o centro de massa. Professor, você falou meio em termos estatísticos, sim, conceito estatístico, verdade. Falei conceito estatístico, sim. Então, essa é a definição. Então, centro de massa é nada mais que a posição média do meu sistema em função da distribuição de massa. É isso. Aí, daqui a pouco eu vou explicar exatamente o que vai ser isso. Okay? Então, vou começar escrevendo, né? Então, eu vou começar escrevendo, vai escrever um pouquinho mais rápido, eu vou escrever aqui. Então, o que vai ser o conceito de centro de massa? Centro de massa. Tá. Centro de massa. Então, o que vai ser isso? Então, vai ser, é a média, não, é a posição média, é a posição média do quê? Do sistema em relação à distribuição de massa. Pronto, é isso. Isso é centro de massa. Então, a gente vai ter que calcular. Então, quais conceitos eu tenho que aprender? Então, eu tenho que aprender a calcular. Então, eu tenho que aprender, saber o que é. Então, o primeiro ponto que eu tenho que saber, o que é distribuição. O que é uma distribuição? Então, isso eu preciso saber. E segundo, o que é média? Média. Em relação, lógico, em relação a uma distribuição. Vamos lá, vamos começar a fazer alguns casos aqui. Por exemplo, eu quero calcular, sei lá, vamos pensar aqui, a idade média do brasileiro. Como eu calculo? Como calculamos a idade média do brasileiro? Como a gente calcula isso, gente? Vocês estão conseguindo enxergar aqui o que eu estou escrevendo? Tô sim, professor, eu tô. Beleza, então. Amplia um pouco, por favor. Só um pouquinho. Aí, maravilha, tá bom demais agora. Beleza, vamos lá então. Então, gente, como calculamos a idade média do brasileiro? E aí? Qual a resposta? Como a gente faz isso? Eu pega a idade das pessoas e Como a gente faz? Faz uma adição dela e divide pela quantidade de pessoas que foram pesquisadas. Então, ó, vamos tentar fazer isso aqui numa tabelinha só para a gente ver se a gente aprendeu isso mesmo. Vamos lá. Então, vamos fazer assim, ó. Então, aqui a pessoa, né? Assim, o CPF, por exemplo, idade é média. Como a gente calcula isso? E o cálculo. Vamos lá, vamos tentar fazer isso. Então, vamos falar aqui vários CPF. Então, CPF 1, 2, 3. Opa! Tá errado isso aqui, não é assim. Eu queria querer para baixo. 3, 4, 5, 6. 7. Pronto. E aí, sei lá, a idade, por exemplo, 10, 14, 60, 45, 70, 6, 17. Pronto, aí as idades. Como a gente calcula a idade média para esses caras aqui? Como a gente calcula a idade média aqui? A gente soma as idades. Oi? A gente soma as idades e divide pelo número de pessoas. Perfeito. Então, nesse caso aqui, ó, é isso, ó. Deixa eu ver, vou ter apagado isso aqui. Então, nesse caso aqui, a minha média ficaria o quê, então? A minha média ficaria a soma total, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver se esse daqui, ele é um pouquinho inteligente. Eu acho que é, né? Então, a média vai ficar quanto? A média. Então, a média ficaria o quê? Então, eu vou colocar isso aqui igual a soma. Deixa eu ver se ele faz uma soma aqui. Se ele tem essas funções aqui, ou só no Excel isso? Só no Excel essa criança faz. Então, vamos lá para o Excel. Vamos lá para o Excel, então. Bora, professor. Manda o papo no Excel que eu quero ver como é que faz. Manda no Excel. Vou pegar a tabelinha aqui, já deixei pronta, né? Então, eu vou só copiar aqui para não ter que escrever de novo. Então, tá aqui a tabelinha no Excel. E o que eu vou fazer? Vou fazer assim. Então, a média vai ser o quê? Então, a média tem duas opções de fazer. Eu posso fazer assim na posição média, né? Escreve só média. Pronto. Média de quem, ó? Média desses caras aqui todos. Pronto. Pá!
Pô, deu isso aqui, ó, 31,3 anos. A média do Brasil. Então eu posso fazer assim também, ó. Aí eu vou pela definição. Qual que é a definição? Vai ser assim, ó. Vai ser a soma de quem? De todos esses números aqui, ó. Toda essa soma aqui. Ok? Toda essa soma de todos esses números. Dividido por quanto? Quantos brasileiros são? 7. Então divide por 7. Aí, ó, mesmo valor. Pronto. Tá vendo? Você pode fazer assim. Essa é uma outra forma de fazer. Agora, vamos fazer um negócio diferente. Fazer um pouquinho diferente agora. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou mudar um pouquinho. Vou falar o seguinte, ó. Faixa etária. Assim, faixa etária. Não, desculpa, vou fazer assim. Idade. E quantidade de brasileiros. Eu vou mudar a tabela agora. Agora eu vou mudar minha tabela. Vou fazer assim agora, ó. Então, a idade, 0 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer assim, ó. Pronto, até 100. E aí eu vou colocar assim aleatório. Deixa eu ver aqui. 30. Assim, deixa eu ver. Aqui tá em 1000, né? Vou colocar em. Esse número tá em mil brasileiros. Em milhares de brasileiros. Em milhares, né? 30. Aí eu vou jogar assim aqui eu vou jogar, por exemplo, assim, 40, 63, 85. Deixa eu ver aqui, sei lá, vou colocando os números aqui. Bate qualquer número aqui. Opa, esse número. Então, deixa eu ver se ele vai fazer um aleatório aqui, um random, se ele faz um random. Fez um random aqui, beleza. Fez um random. Deixa eu ver se ele fez um random crescente. Ele fez um random crescente, eu não queria fazer isso. Ele pegou uma sequência aqui aleatória, então deixa eu só ver aqui. Vou fazer diferente, quer ver? Ó? Vou fazer assim. Random. Você tem aleatório, random, deixa eu ver, random. Esse aqui que funciona esse aqui. Repete o texto, romano. Então não é random, então deve ser aleatório. Vamos ver. Aleatório, tá aqui, ó. Aleatório. Pronto, aleatório. E eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um aleatório. E esse aleatório aqui eu vou colocar vezes. Então vou fazer assim: aleatório vezes 100 para ficar um número, sei lá, milhares de brasileiros. Eu vou fazer isso até lá embaixo. Pronto, tá aqui, ó. Aleatório, tá tudo aleatório, são números aleatórios. Sei lá, eu criei aqui uma tabelinha. Então, ó, por exemplo, que nasceu agora tem 92 mil brasileiros, que estão fazendo em milhares. Então, tem 92 mil brasileiros que acabaram de nascer, com um ano tem 14 mil, com 2 anos. Então, tá aqui essa tabela. Tá aqui, essa quantidade. Então, ó, com 10 anos de idade, tem 69,9 mil brasileiros. Essa é a quantidade que tem de milhares de brasileiros, ok? Então, vou até fazer diferente, ó. Vou até fazer assim. Deixa assim, tá bom, assim. E aí eu quero saber o seguinte: como calcula a média nesse caso aqui, gente? Até 100 anos, ó. Até 100 anos vai aqui, pronto. Aqui 100 anos e aí acabou, terminou. Como eu calculo a média desse caso aqui? Tem uma tabelinha de dados aqui, logo agora, bem rapidinho. Agora eu quero saber como eu calculo a idade média dos brasileiros para esses dados fictícios. Alô, tem alguém aí? Sim, Bruno. Eu estou tentando entender os parâmetros. O senhor quer descobrir a média entre 0 e 10 anos? Não, eu quero saber a idade média do brasileiro. Qual é a idade? A pergunta é: qual é a idade média dos brasileiros? Pronto, é isso que eu quero saber. Como a gente calcula isso? Soma de novo tudo, as idades médias dos brasileiros. Soma os brasileiros e aí divide por 100. Só um pouquinho. Deixa eu ver se eu colar. Eu vou colar só os números. Pronto.
Então, como vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso aqui? A primeira tentativa, eu tentaria somar todos os brasileiros e dividir por 100. Somar todos os brasileiros? Como assim somar todos? A quantidade de brasileiros e dividir por 100. E aí, gente, o que vocês acham disso? Ou seja, eu somar todos esses daqui e dividir por 100? O que vocês acham? Somar todos esses daqui e dividir por 100? Eu acho que daria errado, porque... Agora eu tô pensando aqui que daria errado porque ele quer a idade, né? Ele não quer a média de brasileiro. Aí seria uma Vai dar errado. porcentagem, não tem nada a ver com... Se eu somar isso daqui, tudo vai dar o total de brasileiros. Se eu somar essa coluna aqui, me dá o total de brasileiros. Eu não quero isso. Eu quero saber a média, a idade média dos brasileiros. Como a gente calcula isso? Então, assim, se eu somar isso aqui, o total de brasileiros, se eu somar isso aqui, tudo, essa coluna inteira, vai dar o número total de brasileiros. Eu não quero isso. Eu quero a idade média. Como a gente calcula isso? Você multiplica a quantidade de brasileiros pela idade deles, soma Beleza, todas... vamos fazer isso aqui. Então, ó, esse, esse. Aqui, isso. Beleza. Aí faz isso para cada uma, somando elas. Para cada uma, pronto. Para todo mundo. Tá aqui, ó. E depois faz uma divisão pela quantidade total de brasileiros, de habitantes, no caso. Aí, beleza. Eu fiz isso daqui. Eu fiz isso. Depois que fez isso aqui, o que a gente faz? Divide pela quantidade de habitantes? Mas mas daqui eu vou obter uma coluna. O que eu faço com essa coluna aqui, ó? Soma ela toda? Somar ela toda, perfeito. Então eu vou somar tudo isso daqui, ó. Vou chegar aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer assim, ó, igual a soma. Vou somar essa criança toda aqui, ó. Lá até lá em cima, ó. Pá. Somei tudo. Pronto, deu isso daqui. Essa deu o quê? A idade vezes o número de habitantes. E agora, esse daqui vai ser o quê? Se eu somar essa coluna aqui, ó. Essa coluna vai me dar o quê? Essa soma aqui. O número de habitantes. O número de habitantes. Então a idade média é quanto? Quanto que a idade média vale quanto? Vai ser quem, então, de acordo com esses dois resultados? Essa é a divisão deles? Qual divisão? Vai ser o número de habitantes pelo... Não, vai ser a idade vezes o número de habitantes, né? Somados isso daqui, dividido pelo número de habitantes. É isso aí. Então, 51 anos de idade. 51, então, a idade média brasileira, nesse caso, para esses dados aqui, seria 51. Ah, professor, por que deu 51? Porque isso daqui é uma distribuição aleatória, então a média tinha que dar no valor médio mesmo, tinha que dar a média, tinha que dar em torno de 50. Isso aqui é uma distribuição uniforme. Quando o Excel calcula, esse programa aqui calcula, ele coloca aqui aleatório, ele coloca uma distribuição uniforme. O que é uma distribuição uniforme? Que vai ter a média na metade, vai ter em meio. Então, ó, então como eu multipliquei por 50, né? Eu multipliquei por 100, 100 vezes meio, 50. Então, era esse o resultado esperado, porque essa distribuição aqui é uma distribuição uniforme. Ok? Agora, se não fosse uma distribuição uniforme, daria outros valores aqui. Então, esse resultado é um resultado esperado mesmo, porque matemática, o Excel joga aqui uma distribuição uniforme. O que é isso? Uma distribuição que todo mundo, assim, na média, todas as classes, todas as idades têm a mesma quantidade tem a mesma quantidade de pessoas. Então é isso. Por isso a média deu entre 0 e 100, seria 100. Se eu colocasse entre 0 e 200, se eu usasse essa mesma distribuição, daria 100. Ok? Então é isso. Então foi essa conta que eu fiz aqui. Então observa. Ó. Entenderam? Então isso aqui foi a média. Agora vamos imaginar o seguinte agora. Ó. Vamos imaginar agora que eu tenho o seguinte. Vou mudar meu problema agora. Eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que eu tenho assim, um dado sistema. Ele tem vários pedaços. Então eu tenho o meu sistema aqui, e ele tem o seguinte, tem a massa deles, a massa para cada pedaço, e tem a posição X e a posição Y. Ok? E eu quero saber agora qual é a minha posição média. Então, primeiro eu vou falar só qual é a minha posição média em função da distribuição de massa. Então, a distribuição de massa, eu vou falar assim, tem cada pedaço. Então, por exemplo, na posição 1, vou ter uma dada quantidade de massa. Na posição 2, assim, na realidade, assim, então eu vou falar, então na posição 1 eu vou ter isso. Eu vou tirar o Y aqui, né? Vou colocar um dimensional. Na posição 1 eu vou ter isso, na posição 2 eu vou ter isso aqui, aí eu vou ter até 10. E aí eu tenho, por exemplo, sei lá, na posição 1 eu tenho uma massa em quilogramas, isso daqui é metros, isso daqui, por exemplo, daqui está em quilogramas. Você sabe programar em qual linguagem, professor? Olha, atualmente eu não estou programando em linguagem nenhuma, né? Mas eu já programei em inúmeras linguagens. Pascal, Fortran, C, já programei em Python, já programei Pascal é legal.
Então, assim, já programei muita coisa já, né? Atualmente eu estou programando em nada, estou fazendo muito trabalho na parte teórica, né? Porque programação é muito prática, né? Assim, eu sei algoritmo, assim, então, mas eu não tô praticando nada atualmente, é isso. Entendi. Assim, VBA, acho que é Virtual Basic, VB, sei lá, VB, isso, o pessoal fala. Virtual Basic, que é essa programação aqui de macro aqui no próprio Excel. Eu já programei em várias coisas, mas atualmente não estou programando em nada, é isso. Então, olha, vamos lá. Então, ó, na posição eu vou falar que tem 10 quilos aqui. Aqui, por exemplo, tem 2 quilos, aqui tem 3 quilos, 7 quilos, 8 quilos, 14 quilos, 0 quilo, não tem nada aqui. Eu vou falar que aqui tem 3, 11 e 14. Então, por exemplo, assim, então tá aqui, ó. Então, nessa posição aqui, eu tenho uma massa de 10 gramas. Nossa, daqui tem uma massa disso daqui. Então, em cada posição... Opa, isso daqui não é quilogramas, isso aqui é metros. Metros. Então, em cada posição aqui, a gente tem... Em cada posição aqui, a gente tem uma... Nós temos aqui, em cada uma dessas posições, nós temos uma distribuição de massa. Aí a pergunta toda é o seguinte, né? Qual vai ser o meu centro de massa? Então, qual vai ser a média da massa, a média da posição em função da distribuição de massa? Como a gente calcula isso? A posição média em função da distribuição de massa. Como a gente calcula isso aqui? Faz a multiplicação da massa pela posição média e depois divide pela posição? Vezes M, vou ter que calcular isso. Então, fica assim mesmo. É isso. É esse. Vezes esse. Ok? Fiz isso daqui. Eu vou fazer isso aqui tudo. E aí eu vou ter, aí eu vou somar isso aqui. Ou seja, perfeito o que você falou. Não sei quem falou aí, que eu não estou vendo. É a massa total. Agora, a massa total, é isso que foi falado? Eu vou dividir por quem? Pela massa total ou pela posição total? Pela posição, não? Eu quero calcular quem? Quem eu quero calcular? Quem eu quero calcular, gente? Eu quero calcular a X barra, né? Eu quero calcular esse cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu fiquei perdido ali. Perdido. Eu quero calcular a posição média. Então, deixa eu ver se eu tenho como seria aqui. Deixa eu ver símbolo, se tem algum símbolo com barra aqui. Rapidão aqui, gente. Barra embaixo. Eu não quero barra embaixo. Quero barra em cima. O R menos X ponto. Bem, eu não achei o símbolo que eu quero. Bar, assim, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Bar X. Eu não tô achando esse símbolo aqui. Então a gente não vai ter. Então, eu vou colocar aqui posição média. Vamos lá. Então, eu quero posição... Centro de massa. Eu quero centro de massa em X. X centro de massa. Vou colocar X, centro de massa. Também não tem essa opção aqui. Nossa, tem muita pouca opção aqui. X do centro de massa. XCM, centro de massa. Pronto. Como que eu calculo isso daqui? Como eu acho o X do centro de massa? Ou seja, eu quero a posição média em função da distribuição de massa. Como que a gente calcula isso, gente? Vai ser quem? Vai ser esse daqui dividido por esse ou dividido por esse daqui, ó? Qual deles? Eu vou fazer qual? Como eu vou calcular o X do centro de massa? Vai dividir pelo X, XM. XM, aí daria a massa, seria a massa média em função da posição. Não seria a posição média em função da massa. Vai ter que ser pelo X, então, porque ele...
Tem que dividir por quem? Então vai ser esse valor aqui, que é o total, certo? Então o total tá aqui, dividido por quem? Dividido por esse ou por esse? 75 ou 55? Pelo 55, professor. O que vocês acham? Se eu dividir pelo 55, eu vou ter qual unidade de grandeza? Eu estou dividindo, ó. Esse daqui tem unidade de grandeza, posição e massa. Se eu dividir por posição, esse resultado vai dar o quê? Vai dar unidade de massa. Então, eu não posso dividir isso aqui por posição. Se eu dividir isso por posição, esse resultado vai dar unidade de massa. Então, eu tenho que dividir por quem? Eu tenho que dividir por massa. Porque, ó, esse cara tem unidade de massa e posição. Então, para eu obter uma unidade de massa, a massa, ou seja, então a posição média eu tenho que dividir por massa. Então, eu tenho que dividir por esse. Eu divido por esse cara aqui, eu vou dividir. Então, é isso, ó. A posição média, então, então o meu centro de massa em relação a X vai dar 5,9 metros. Então, minha posição média é 5,9. Então, é isso. Então, eu não divido por isso. Vou até apagar isso aqui. Eu não divido por esse cara. Se eu dividisse por esse daqui, ó. Se eu dividisse por esse, ia ficar assim, ó, posição vezes massa dividido por posição. Vai dar unidade de massa. Então, isso daqui nunca poderia ser. Não pode dividir por posição. Entenderam? Entendi, professor. Então, a minha posição média vai ser o quê? Vai ser a massa vezes a posição em cada uma das classes. Ok, a classe da posição 1, essa classe aqui, e aí vezes isso. Agora, vamos tentar fazer uma figura agora. Vou tentar fazer uma figura, então, isso aí está no Excel. Agora um pouco pro Paint. No Paint, ficaria assim, ó. No Paint ficaria da seguinte forma. Imagina só que eu tenho uma figura aqui. Desenha a figura. Ok? Tá aqui meu sistema de coordenadas, aqui, ó. Tá aqui meu sistema de coordenadas. Y e X. X, ok? Para uma unidade, sei lá, metros, metros, metros e metros. E eu tenho esse cara aqui, ó. Aí eu vou fazer o seguinte: esse cara tem uma distribuição de massa. O que é isso? Ele tem uma densidade. Não vou fazer diferente, ó. Vou fazer diferente, vou fazer assim, ó. Eu vou particionar esse cara aqui, ó. Particionando aqui. Pronto, estou particionando esse cara aqui. Fiz minha partição. E aí eu vou falar o seguinte, olha, cada um desses caras, eu vou falar que tem uma posição, que tem uma, assim, tem a posição, que é o centro dele, e cada pedacinho desse tem uma massa. Então tem uma massa MI. Então, assim, por exemplo, se essa daqui é a posição IJ, se essa daqui é a posição, por exemplo, eu vou numerar todos eles, né? E esse daqui, por exemplo, eu vou falar que é a posição, sei lá, é uma posição I. Então, esse aqui é a posição I. Então, o quadradinho vai assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e por aí vai. Esse daqui é o IS. Então,
Então, eu quero saber, por exemplo, como eu calculo a minha posição, meu centro de massa, que é a minha média, minha posição média em relação à distribuição de massa. E eu vou falar o seguinte, que cada NI, cada posição I, tem uma massa NI. Tem uma massa NI, eu vou dar, é um valor. Eu quero saber como eu calculo a média da posição, minha posição média em função disso. Então, a gente define como probabilidade, então é meio como se fosse uma probabilidade isso daqui. A gente define o seguinte, ó, então, qual é o peso, por exemplo, que esse cara aqui tem, o peso que esse cara tem, então o total da massa, eu vou chamar de M total. O que é M total? Vai ser a somatória de NI de quanto? De 1 até o número total de partículas, que eu vou chamar de N grande. Então, tem N partículas, e aí eu vou somar, esse daqui é a massa total. Aí, o que eu vou definir, então? Então, esse cara vai ser quem? Vai ser a somatória de I de 1 até N grande de quem? Da posição da partícula do quadradinho I vezes o peso dele, dividido por quem? Dividido pela massa total. Então, isso aqui me remete a mesma coisa para o Y. Então, meu Y no centro de massa é quem? Meu Y no centro de massa vai ser a mesma coisa, só que agora no lugar de Y põe X. Vai ser somatória de 1 até N de quem? De YI, MI, dividido por massa total. Então, de certa forma, eu posso definir uma probabilidade. A probabilidade de acontecer, ou seja, então o peso. Qual o peso desse cara aqui, ó, dessa massa I, que está aqui atrás, aqui, ó, dessa massa I em relação aos demais? Então, esse peso vai ser MI sobre a massa total. Isso daqui é adimensional, ó. Adimensional. Adimensional esse valor aqui. E, portanto, eu posso definir dessa forma aqui. E aí, o que eu consigo concluir disso, né? Então, essa expressão aqui, ó, eu poderia colocar da seguinte forma. Ó. Se eu definir isso daqui como sendo peso, que cada peso assim, na distribuição massa, né? Então, o peso que esse cara tem, que cada um desses daqui tem, eu poderia, então, fazer da seguinte forma, né? Eu posso definir isso daqui da seguinte forma. Poderia falar que meu xi vai ser quem? Vai ser a somatória de 1 até n de quem? Do peso que esse quadrado tem, vezes a posição dele. Errei um negócio aqui, né? Que é Cn, do centro de massa. Lembrando, né? Vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, Cn é centro de massa. Espera só um pouquinho, deixa eu ver onde eu vou escrever isso. Aqui, ó. Cn é centro de massa. Ou seja, a posição média. Posição média em função da distribuição de massa. Vou até colocar aqui, ó. Centro de massa. É isso. Ok? Então tá aqui, ó. Então, eu faço essa dinâmica aqui. Eu escrevo dessa forma aqui, eu escrevo. E vou escrever dessa forma aqui, eu vou escrever. Então, é assim que eu calculo, e de forma análoga, eu calculo meu Y no centro de massa. Professor, e se a distribuição fosse contínua? Fosse um objeto contínuo? Fosse um objeto contínuo, a gente vai fazer o seguinte, olha, se eu quero diminuir, refinar cada vez mais essa partição, o que é refinar ela? Deixar ela cada vez menorzinha, deixar esses caras aqui cada vez menor, ó. Eu vou deixar todos eles, vou deixando eles cada vez menores, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que, apesar de eles estarem menores, eu vou fazer com que eles... Na verdade, eu vou fazer um unidimensional primeiro. Vou fazer um caso unidimensional. O caso unidimensional é assim, ó. A gente vai ter uma barra aqui, ó. Essa aqui é a minha barra que eu estou interessado. Essa é a minha barra. Ok? E aí eu vou fazer minha posição aqui, ó. Meu comprimento, tá aqui meu comprimento. Meu X começa daqui, ó. Vem daqui, vai até aqui. Esse é meu X. Esse é meu X, ok? E eu quero saber qual é a posição do centro de massa aqui. Então, o que eu faço? Ó, vou fazer da seguinte forma. Eu vou repartir daqui em vários pedacinhos. Vou cortar esse cara em vários pedacinhos aqui, ó. Vou cortando ele em vários pedacinhos. Estou particionando. Isso daqui é particionar. Particionando em vários pedacinhos. E aí, o que eu quero? Eu quero fazer o seguinte, olha.
eu particionei em vários pedaços. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Então, agora eu vou fazer o seguinte, quero achar meu x do centro de massa. Então, imagina só que essa daqui é a posição I. Então, esse é o quadradinho I. Então, o quadradinho I, qual vai ser a massa do quadradinho I? A massa do quadradinho I, então eu vou falar assim, eu tenho a minha massa específica, ou então densidade, né, que é massa específica, vou chamar de ρ, vai ser o quê? Vai ser a minha massa que eu tenho nesse pedacinho, dividido pelo, nesse caso aqui, vai ser unidimensional, então pelo meu comprimento. Então, esse aqui vai ser minha densidade, minha massa específica desse pedacinho aqui. Okay? Essa massa específica, aqui, qual a unidade dela? Vai ser massa por unidade de comprimento. Então, é minha massa específica linear, ou melhor, a gente vai chamar isso de densidade linear. Densidade linear, nesse caso. E aí, o que eu vou ter aqui, nesse caso, dessa densidade linear? Essa densidade linear, nesse caso aqui, ela é um número, né? Ou seja, que me dá a quantidade de massa por unidade de comprimento, né? Densidade linear, unidimensional. Então, quando vai ser a massa nesse quadradinho aqui? A massa nesse quadradinho aqui, nessa posição, normalmente, essa densidade é uma função de x. Ou seja, se aqui, pode ser que aqui esteja menos denso e aqui esteja mais denso. Então, ela depende da posição. Então, para um dado elemento aqui, então eu vou falar que esse pedacinho aqui, ó, tem uma dada espessura de delta x. Então, quanto vale a massa desse pedacinho? A massa nesse pedacinho ali, ó, então, aquele elemento de massa na posição I, vai ser quanto? Na posição x, melhor dizendo, ó, na posição x. Essa posição x vai valer quanto? Vai valer a minha densidade vezes meu elemento de espaço, então, delta x. Então, esse comprimento aqui, essa grandeza aqui, ó, que é densidade nesse ponto vezes meu delta x, vai me dar a minha massa nesse ponto. Se esse cara for muito pequeno, esse valor aqui médio é bem fiel ao que tem aqui de fato. Por quê? Porque eu defini, assim, porque a minha densidade para uma região muito pequena acaba não variando tanto. Então a minha massa média aqui vai ser o quê? Vai ser a densidade nesse ponto vezes a área que tem. Nesse caso não é a área, é vezes o comprimento. Então, como seria meu x do centro de massa aqui? Então, meu x do centro de massa seria quanto? Seria, então, a somatória, né? Nesse caso aqui, eu vou chamar de meu xi, né? Que é o xi. Então, seria aqui, somatória de 1 até n, vamos supor que eu particionei em n partes, né? De quem? De meu elemento de massa, então é ρ de xi, delta x, então esse é o elemento de massa, vezes quem? Vezes a minha posição de xi. E eu quero que esse cara vai muito pequeno. Isso aqui a gente escreve da seguinte forma, ó. O que é isso daqui, ó? Isso daqui eu posso escrever da seguinte forma, eu posso escrever, ó. Posso escrever como sendo somatória de 1 até n de quem? De ρ, xi, ρ de xi, delta x. Então, se eu parar pensar num gráfico, imagina só que eu estou fazendo um gráfico da seguinte grandeza aqui, ó. Então, aqui tem x, aqui a outra grandeza. Gente, aqui a outra grandeza, eu vou colocar, eu vou fazer assim, a minha densidade, ok? Minha densidade vezes o meu comprimento. Então, eu estou fazendo isso. Então, esse é o gráfico. Aí, vou ter esse gráfico aqui, ó, densidade vezes comprimento. Então, esse é o gráfico disso. Aí, se eu pegar essa grandeza e multiplicar por um ΔX aqui, ó, o que é isso? Ó? Então, eu pego essa grandeza e vou particionando aqui, ó. Particionando aqui. Então, isso aqui vai dar quem? Quanto vai dar esse retângulo? Esse retângulo aqui, ó, ele me dá ρ, xi vezes ΔX. Então, se eu for particionando aqui, vou somar tudo isso aqui vai me dar a área embaixo dessa curva aqui. Então, isso daqui me dá o quê? Vai dar a integral de quem? Da posição x0, vou chamar isso daqui de x0, essa daqui é a posição x1, de x0 até x1 de quem? De ρ de x vezes x dx. Isso daqui me dá meu x do centro de massa. Então, olha só que legal como a gente sai do conceito de discreto para o conceito de contínuo. Gente, um minutinho só que eu preciso resolver um negócio aqui, e daqui um minutinho eu já retorno. Um minutinho só, por favor. Certo, professor. A máquina parou. Inacreditável, mano. Parece que, meu Deus. Impossível. Vai chover hoje. Tomara. Você é louco, vai chover de novo, mano. Ossado.
Bem, pessoal, vamos lá, vamos voltando aqui. Desculpa esse contratempo aqui. Vamos lá. Então, olha só. Então, isso aqui é um exemplo. Vamos fazer um caso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte caso, ó. Imagina só que eu tenho agora uma barra, essa barra aqui, e ela é uniforme. Então, o que a gente espera que seja... Então, onde vai estar a posição média? A posição média a gente espera que esteja na metade da barra. Vamos ver se isso acontece? Vamos lá ver, então. Então, eu faço o seguinte, ó. Eu tenho minha barra, né? Tem minha barra aqui, ela é uniforme. Então, tá aqui minha barra, ó. Ela é uniforme. Se ela é uniforme, então é uma barra uniforme, então a minha densidade é constante. Então, a minha densidade, nesse caso aqui, é uma constante. Quanto vale essa densidade? Se ela é uma constante. Então, ó, se ela tem uma massa M, vou falar que ela tem massa M, e esse tamanho aqui, ó, esse tamanho todo aqui, minha cota, esse tamanho todo aqui é L. Então, a minha densidade vai ser o quê? Vai ser a minha massa, como ela é constante, sobre L. Então, vamos calcular, então, como vai ficar isso? Faço da seguinte forma. Então, vai ser integral. Então, meu x do centro de massa vai ser quem? Vai ser minha integral de quem? Da posição 0 até a posição L. De quem? Da minha densidade vezes x dx. Ok? Aí então, isso fica da seguinte forma. A constante cai para fora. Então, fica assim. Integral de 0 até L de x dx. Que função eu derivo vai dar x? Alô? Tá com áudio aí? X ao quadrado sobre 2. Rho de x ao quadrado sobre 2. De quem? De x de L até x, ou de x de 0 até x de L. Então, vamos substituir. Então, em x em L, vai ficar Rho L ao quadrado sobre 2, ok? Rho L ao quadrado sobre 2, menos o Rho em 0, que é 0. Mas quem que é o Rho? O Rho é nada mais, ou seja, então, ficou, o Rho de L ao quadrado sobre 2, menos o Rho de 0 ao quadrado sobre 2, que é 0. Então, isso daqui, menos 0, vou fazer assim. Então, isso aqui me dá quanto? Quem que é o Rho? Então, vai ficar só M dividido por L, L ao quadrado sobre 2. Se eu simplificar isso aqui, ó... deixa eu só ver aqui. Minha densidade está vendo isso. Eu esqueci de dividir pela massa total, né? Eu tenho que dividir pela massa total. Esqueci num detalhe aqui, dividir 1 sobre a massa total. Tem que fazer isso daqui. E isso daqui é a densidade sobre a massa total. Eu acho que eu esqueci de colocar isso aqui em algum local aqui também. Deixa eu ver se eu coloquei. Esqueci de colocar. Isso daqui, então, vai ser 1 sobre a massa total. 1 sobre a massa total. 1 sobre a massa total. Faltou isso daqui, né? Porque senão isso daqui vai dar grandeza de comprimento vezes massa, né? Então, não é o que eu quero. Então, eu tenho que dividir pela massa total. Então, vamos lá, então. Vai ficar assim. Então, calculando isso daqui, né? Massa total que é M. Dividido por M, né? Então, dividido por M. Dividido por M. Isso daqui me dá o quanto? Me dá isso daqui dividido por M. Então, se eu simplificar, fica assim, ó, simplificando, corta esse. Aqui é 1. Aqui é 1, não é L, não. Aqui é 1, está aparecendo um só. Então, deixa assim. E agora, corta esse daqui. Isso daqui me dá L sobre 2. Então, x do centro de massa, ó. Meu x do centro de massa, isso daqui me deu exatamente L sobre 2. Metade da barra. Metade da barra. A gente está numa posição no centro da barra. Agora, vamos fazer um caso diferente. Vamos fazer o seguinte, olha. Que a massa, ela começa o seguinte, olha. Que a barra começa da seguinte forma. Ela começa, então, na posição inicial, então ela começa com x, ela começa com uma densidade ρ0, e vai até uma densidade ρ1 no final. Então, ela começa com ρ0 em x igual a 0, e vai até a minha densidade ρ1 em x igual a L. Então, começa assim. Então, começa com isso. Então, olha só. Então, o x vai de 0 até 1. Então, é uma barra de comprimento 1. Ok? Uma barra de comprimento 1. Desculpa, fazer assim. Ó. X vai de... O x pertence ao intervalo de 0 a 1. Fechado. Então, na extremidade inferior, ela tem densidade ρ, e na superior tem densidade isso. Então, ela começa dessa forma aí. A minha pergunta é, quanto vale a massa total? Quanto eu calculo a massa total desse sistema aqui? A massa total desse sistema eu tenho que integrar isso, né? Então, a massa vai valer quanto? Então, a massa total está valendo a integral de 0 até 1, né? Que o x vai de 0 até 1, de quem? De ρ dx. Isso é a massa total. Isso daqui está valendo a massa total, isso daqui está valendo quanto a massa total? A massa total, nesse caso, vale, então, a integral de 0 até 1 de quem? De ρ0x mais 1 L menos x, tudo isso daqui, vezes dx. Vamos lá, então tem vários termos aqui. Eu daqui, para simplificar, eu vou fazer umas manipulações aqui, ó. Faço assim, ó.
Integral de 0 até 1 de quem? Vou colocar o que tem x tudo junto. Então, fica assim, ó. x0 menos x1. Ou ρ0 menos ρ1 vezes x, né, vezes x, mais ρ1L. Tudo isso daqui vezes dx. dx. Isso daqui é igual a quanto? Quanto fica isso? Ó. Então, eu tenho que calcular duas integrais aqui. Ó. A integral de x, né? Então, vai dar ρ0 menos ρ1 de quem? De x ao quadrado sobre 2, mais de ρ1L, integral de 1 é x. E de quanto? De x de 0 é x igual a 1. Então, x igual a 1 vai dar, aqui vai dar meio, né? É 2. Aqui vai dar 1. Em x igual a 0 vai dar tudo 0. Então, isso aqui vai me dar o quê? Vai dar isso menos isso, dividido por 2, mais... Tem um L aqui. Eu acho que eu esqueci um L, né? Não esqueci L, não. Ah, esse L aqui, na realidade, não é L. É 1. Eu quero colocar o valor 1. O L, se ele fosse complemento 1. Então, é 1. Não é L, não. É 1. Valor 1. Então, na realidade, é só apagar aqui. Então, é só 1. Só 1. Não é L, eu vou colocando 1. Então, valor 1 aqui, número 1. Eu vou fazer, só para fazer isso. 1. Ok? Então, ficaria quanto? Então, isso aqui ficaria ρ1. Então, isso aqui me dá, se eu somar esses dois, vai dar ρ0 mais ρ1 dividido por 2. Então, esse é a massa dessa. Então, essa massa aqui vai ser o quê? A densidade numa ponta, mais a densidade na outra ponta, dividido por 2. Essa vai ser a massa do meu sistema aqui. Então, essa é a massa do meu sistema. Agora, eu quero saber qual é o centro de massa. Então, se a massa média, se a massa é isso daqui, qual é o meu centro de massa? Então, vamos lá, então, vamos calcular meu centro de massa. Então, meu centro de massa vai ser o quê? Então, x do centro de massa vai ser quem? Vai ser 1 sobre a massa total, integral de 0 até 1 de quem? Da densidade, função de x, vezes x dx. Então, isso aqui fica quanto? Integral de 0 até 1 de quem? Isso aqui é ρ0, x, mais ρ1, 1 menos x, tudo isso vezes x dx. Fica assim. Então, eu vou ficar duas partes aqui, ó. Então, eu vou juntar de novo esse com esse, né? Então, vai ficar assim, ó. X menos ρ1, integral de 0 até 1 de quem? Vezes. Então, vezes x, eu tenho aqui esse com esse, então, x ao quadrado, mais ρ1 vezes x. Tudo isso daqui, integral em relação a dx. Então, vamos lá, então. Então, vai ficar esse termo é uma constante, então vai ser isso menos isso. Qual a integral de x ao quadrado, gente? X ao quadrado sobre 2. Não, de x ao quadrado. Ah, x ao quadrado é x? É integral, gente. Eu não quero a derivada. É x ao cubo sobre 3? X ao cubo sobre 3. E qual é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Quadrado sobre 2. Então é isso. De quem? De x vai de 0 até 1. Em x igual a 0 é 0. Em x igual a 1 é só substituir 1. Então isso aqui me dá quanto? Então isso aqui me dá ρ menos ρ1 dividido por 3 mais ρ1 dividido por 2. Ok? Então, se eu juntar isso aqui, fica assim, ó, ρ1 dividido por 3, aí esses caras aqui vai dar o quê? Vai dar mais ρ1 meio menos 1/3. Meio menos 1/3, daqui me dá quanto, gente? Meio menos 1/3. Ou sobre 6. Ok? E aí, então, portanto, fica da seguinte forma. Ó, eu posso escrever isso da seguinte forma. Eu posso escrever... 2 ρ0 mais ρ1 sobre 6. Ok? Ah, eu esqueci de dividir pela massa. Tem que dividir pela massa aqui, ó. Massa sobre a massa. 1 sobre a massa. 1 sobre a massa. Dividir pela massa. Dividir pela massa. Dividir pela massa. Pela massa. Pela massa. Pela massa. Pela massa. Então, vamos lá, então. Então, como vai ficar o x do centro de massa? Então, o x do centro de massa... x do centro de massa vai ficar quanto? Então, ó, 2 ρ1 mais 2 ρ0 mais ρ1 dividido por quanto? Quanto que é a massa? A massa ó, vai dar ρ0 mais ρ1 dividido por 2. Então, vai dar ρ0 mais ρ1 dividido por 2 vezes 6. Então, isso aqui me dá quanto? Isso aqui me dá 3. Então, isso aqui fica 2 ρ0 mais ρ1
dividido por ρ0 mais ρ1 dividido por 3. Fica assim. Vou colocar o 3 aqui, ó, aqui na frente. Fica assim, então, a resposta desse exercício. Ok? Teve uma parte que é adimensional, né? Então fica assim, eu posso colocar da seguinte forma, né? Eu posso colocar assim, ó, ρ0 sobre 3 ρ0 mais ρ1 mais 1/3 de quem? De ρ0 mais ρ1 dividido por ρ0 mais ρ1. Então, meu x do centro de massa, ele fica valendo quanto? Esse cara aqui vale quanto? Esse cara aqui está valendo esse cara aqui está valendo... Esse cara aqui está valendo 1/3. E esse aqui está valendo quanto? Esse aqui está valendo 1/3 de quem? De ρ0 sobre ρ0 mais ρ1. Então, olha só como ficou isso. Então, isso aqui é para a gente aprender a calcular a média. Calculando média. É assim que a gente calcula a média. Vamos fazer agora para a dimensão, para bidimensional? Vou fazer um caso agora para bidimensional. Vamos lá. Vou fazer o caso aqui. Vou fazer agora 2D. Ali foi 1D, vou fazer 2D. Então, 2D, como que fica isso? Fica assim, ó. Imagina só, eu tenho aqui, ó, por exemplo, no primeiro caso, um retângulo. Eu tenho um retângulo, ele é uniforme. Então, aqui está meu x, então aqui está meu y. Meu y, e aqui está meu x. Meu x. E aí tem uma massa M. Massa M está distribuída uniformemente. Onde é meu x do centro de massa, gente? Aqui tem o tamanho A, a daqui até aqui vai de A, esse aqui até aqui vai de B. A altura B. Então, largura A, altura B. Qual é o meu x do centro de massa? Meu x do centro de massa e meu y do centro de massa. Quem vocês acham que vai ser o x do centro de massa e o y do centro de massa? Pela lógica. Se a distribuição é uniforme, vai ter que ser a metade da figura. Então, vai ter que ser o quê? Então, o x vai ter que ser A sobre 2 e o y vai ter que ser quem? B sobre 2. Isso vai ser o x do centro de massa se ela está distribuída uniformemente. Ou seja, se a massa é uniforme, é só a média na figura. Ok? Então, fica dessa forma aí. Como que a gente calcula isso, né? Como que eu calculo essa grandeza aí? Não seria pela forma geométrica? Seria. Então, ó, eu vou fazer da seguinte forma. Olha aqui, ó. Qual vai ser a densidade desse cara aqui? A densidade vai ser quem? A densidade aqui, ó. A densidade desse cara aqui é quanto vale a densidade? Vale a massa total dividido pela área. AB. Então, essa é a densidade desse cara aqui. Então, vamos calcular agora a integral desse cara. Então, vamos lá. O x do centro de massa vai ser quem? Então, vai ser da seguinte forma. Então, 1 dividido pela massa, vezes a integral de quem? De x vai de 0 até a, de quem? A densidade, vezes o elemento de área. Agora, o elemento de área aqui é uma tira, aqui, ó, essa tira. Qual a altura dessa tira? Aqui vai ser um espaçamento dx, e a altura, que é a altura? A altura é b. Então, essa tira vale b, certo? Esse elemento de área aqui, deixa eu fazer assim, ó. Elemento de área aqui, ó. Ele não iria de 0 até b, professor? Então, de 0 até a, o x vai. Ó, esse elemento de área aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Horrível. Assim, deixa eu voltar aqui. Assim, fica uma coisa mais bonitinha. Então, seria isso daqui. Esse elemento aí. Então, essa tirinha aqui, ó, que é um elemento de área DA, vale quanto esse DA? Esse aqui vale essa altura, que é D, vezes a largura, que é DX. Então, isso aqui ficaria assim, ó, ρ vezes DA. Ficaria assim, a gente vai calcular isso vezes o meu X. Então, esse seria o meu centro de massa. Ok? E meu Y no centro de massa? Mesma coisa, ó. Ou seja, de certa forma, eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou escrever de uma forma mais tratável. Vou escrever primeiro assim, ó. O X do centro de massa é da seguinte forma. Vale X
integral, né, em x dm, integral no meu elemento de área. Então, essa fórmula é sempre verdade para qualquer caso. Ela é sempre verdade, isso daqui na minha massa. E meu y, isso daqui é verdade para qualquer dimensão. Isso daqui é verdade para, ou seja, como eu falei, qualquer dimensão. Sempre assim. Agora, no caso bidimensional, esse elemento de área é quem? Esse elemento de área, ou esse elemento de massa, no caso bidimensional, meu elemento de massa vale quanto? Meu elemento de massa, no caso bidimensional, vale a densidade vezes o meu elemento de área. Então, se eu quero fazer agora, primeiro, somar em relação a x, aí eu vou considerar essa tira aqui. Então, em relação a x, eu vou considerar essa integral aqui, então, vou considerar essa primeira aqui, ó, em relação a x. Fica assim, 1 sobre a massa, integral em relação ao elemento de área, então, na área, então, toda essa área aqui de quem? De x, a densidade vezes o elemento de área. Mas quem é esse elemento de área? Esse elemento de área aqui, ó, se eu estou somando em relação a x, vai ser quem? Vai ser o x vai de, então, 1 sobre a massa, o x vai de 0 até a de quem? O x, a densidade está aqui, é uma constante, vezes quem? Vezes o elemento de área. O que é o elemento de área? Ó, b, que é a altura, vezes a largura dx. Pronto, fica assim. Esse cara é constante, esse é constante, então fica assim, ó, ρ d dividido por m, integral de 0 até a de quem? De x dx. Fica assim. O que é isso daqui? Ó, isso aqui vai dar x ao quadrado sobre 2. De 0 até a, então vai dar a ao quadrado sobre 2. Então isso aqui vai me dar b, ρ sobre n, a ao quadrado sobre 2. Agora, se eu substituir lá, ó, se eu substituísse, então meu x do centro de massa está valendo quanto? Quem que é o meu ρ? M sobre AB. Aí, vezes b a ao quadrado sobre 2n. Se eu simplificar isso aqui tudo, ó, esse significa com esse, significa com esse, com esse, com esse e com esse, daqui me dá a sobre 2. Agora, vamos fazer para o y. Para o y, vamos fazer de azul. O y vale mesmo jeito. Só que agora, o meu elemento de área para o y não é mais esse daqui. Meu elemento de área para o y, eu vou ter que fazer um dy. Então, vou fazer assim, ó. Eu vou fatiar na horizontal, eu estou fatiando. Então, esse aqui é meu dy. Então, eu estou fatiando aqui na horizontal. Então, meu elemento de área aqui, portanto, meu elemento de área, esse meu dA, quem? É a largura, que é A, vezes dy. Então, agora fica assim. Então, quem fica meu y? Então, meu y fica da seguinte forma. Ó. Y no centro de massa, vai ser 1 sobre a massa, integral de ρ dn, na massa, que é igual a quanto? 1 sobre m, integral na área de quem? De ρ, tem o y, né? Y dA, por sua vez, vale 1 sobre m, integral. O y vai de quanto? De 0 até b, de quem? Aí o ρ, y, agora quem que é esse aqui? É a dy. E aí eu vou jogar esses dois para fora, fica assim, ó, ρ a sobre m, integral de 0 até b, de y dy. Ué, que função eu derivo vai dar y? Y ao quadrado sobre 2? Exatamente. Y ao quadrado sobre 2, de y de 0 até y de b. Então, isso daqui vai dar só b ao quadrado sobre 2, porque em 0 é 0. Então, vai dar ρ a b ao quadrado sobre 2m. Substituindo o valor da massa, daqui fica massa dividido por AB, a densidade, né? A b ao quadrado sobre 2m. Simplificando isso, esse significa com esse significa com esse significa com esse, ele vai me dar b sobre 2. Então, portanto, ó, meu y no centro de massa, meu x no centro de massa é isso daqui, ó. Deu esse valor aí. E professor, aquela hora que eu falei que seria de 0 até b, eu tava pensando nessa segunda aí, né? Entendi, valeu. Beleza. Então, olha agora aqui, gente. Ó. Então, já fizemos esse. Agora eu vou tentar fazer um outro caso. Agora eu vou tentar fazer um caso assim, ó. Qual seria o y no centro de massa de uma figura assim, ó? Uma figura dessa forma aqui, ó. Um disco. Qual seria meu centro de massa de um disco? E aí, gente, qual seria o y no centro de massa de um disco? Seria o raio? Não, minha posição. Qual vai ser minha posição no centro de massa?
Vocês acham? Onde vai ser a posição do centro de massa? Vai ser a área do círculo? Não, tem que ser posição. Então, onde vai estar o centro de massa? É, no centro do círculo. O centro do círculo. Onde é o centro do círculo? Nesse caso. É o 0. É o 0, 0. Então, o Y, nesse caso aqui, ó, o meu R do centro de massa, que é o XY, né? Seria 0, 0. 0 a 0. Como que eu vejo isso? É da seguinte forma a gente vê essa dinâmica. Ó, pega uma fatiazinha aqui, ó. Pega uma fatiazinha aqui, ó. Vou pegar essa fatia aqui, ó. E vou pegar assim, vou pegar essa fatia. E vou pegar a mesma fatia desse lado aqui, ó. Aí eu vou pegar essa fatia. Deixa eu marcar a fatia aqui, ó. Então tá aqui a fatia, ó. O que acontece, ó? Quanto vai ser o efeito causado por esse cara aqui, ó? Então, ó, esse cara aqui vai contribuir com quanto? Então, esse cara aqui, ó, contribui com quanto? Esse daqui vai contribuir com... Daqui até aqui foi uma posição X, ó. Daqui até aqui foi X. Daqui até aqui é menos X. Então, como esse cara aqui tem a mesma massa que esse, então ficaria assim, ó. Então, olha só. Então, para toda tira, eu vou ter sempre assim, ó. Eu vou ter sempre da seguinte forma, ó. X vezes esse dm aqui, mais... Eu vou chamar assim, dn1. Vou chamar isso aqui de dn1. E esse daqui eu vou chamar também a mesma coisa, dn1. Então, desse lado seria quanto? Então, esse daqui vai contribuir com x dm1 menos x dm1 também. Só que agora, aqui é menos x. Ok? Integral em metade disso daqui. Então, metade da massa. Só. E aí, quando eu somar isso daqui vai dar quanto? Vai dar a integral na metade da massa de quem? De 0 dm. Ué, mas isso daqui é 0. Mas isso daqui seria quanto? Aqui seria meu x do centro de massa dividido pela massa. Ué, mas então o x do centro de massa é quem? É 0. Por simetria. Entenderam? Então, o que acontece? Ou seja, então... Não tem como ter um centro de massa, é isso? Não, ele tem o centro de massa aqui, ó. Esse é o centro de massa. É 0, é ponto 0. Assim, então a origem dele. É a origem, por isso deu 0. Deu 0 aqui, ó, o valor 0. Entendeu? Entendi. Então, por quê? E como que eu demonstro isso? Uma simetria. Que simetria é essa? Simetria do espelho, né? Um reflexo. Olha, o que eu tenho de contribuição? Esse cara puxa a massa dessa dm1 para cá, mas eu tenho um contrabalanço, né? Um balanço que puxa de menos x para cá também de dm1. Então, se esse puxa de uma dada quantidade, esse puxa da mesma quantidade, só que no sentido oposto. Então, esse daqui puxou para a direita, esse puxou para a esquerda. Como eles estão puxando a mesma quantidade, então, o total vai dar sempre no centro. Então, por essa simetria, eu concluo que o x do centro de massa é 0 e também concluo que meu y do centro de massa, analogamente, nós concluímos que meu y do centro de massa é quanto? É 0. Okay? Então, está no centro. Agora, e para esse sistema de coordenadas aqui, ó? Imagina só, tem um sistema de coordenadas assim, ó. Vou fazer um outro sistema de coordenadas, fazer esse daqui, ó. Para esse sistema de coordenadas, que eu chamarei de x', y'. Onde é o centro de massa desse disco para esse sistema de coordenadas, gente? Aí eu vou ter que pegar esse vetor aqui, ó. Vou pegar esse vetor aqui, ó. Vou pegar esse vetor aqui. Vai ser de 0' até 0? Ele não mudou a cor. Então vou pegar esse vetor aqui, ó. Tá vendo? Esse é o vetor que eu tô pegando. Esse eu vou chamar vetor de R0. Então, quem vai ser o seu centro de massa para esse sistema de referencial aqui? Vamos calcular isso aqui? Olha só, vai dar quem, ó?
Vamos fazer a conta, né? É a mesma conta, ó. Olha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular assim, ó. Agora eu tenho que calcular esse daqui, eu vou chamar de R0. E eu vou chamar esse daqui de R, ó. Vou chamar esse daqui de R, ó. Opa. Vou chamar aqui posição R, ó. Aqui é uma posição R. Aqui é a minha posição R. Então, o que vai ser, então, esse cara? Então, ó, então, meu centro de massa, então, meu R do centro de massa vai ser quem? Vai ser 1 sobre a massa, a integral de quem? Do meu R, que é a posição dm. Ok? Então, mas esse R é quem? Esse R aqui, ó, é nada mais que quem? Esse R aqui é nada mais que... O R é nada mais que o R0, mais eu vou chamar de R1, ó. Vou chamar isso aqui de R'. Vou chamar esse cara aqui, ó, de R'. R', vou chamar assim. Então, meu R é nada mais que meu R0 mais meu R'. Olha só, tá aqui, ó. Observa, ó. Esse R aqui é o R0 mais isso. Só para vocês olharem pelo vetor. Ó. Esse vetor mais esse vai dar o R. Então, o R é o R0 mais o R'. Então, se eu substituir isso aqui, fica assim, ó. Fica 1 sobre a massa, integral de quem? De R0 mais R'. De quem? De dm. Isso aqui me dá quanto? Isso aqui, olha, eu vou fazer distributivo, então fica assim, 1 sobre m, integral de R0, dm. Okay? Esse R0 é uma constante. Então, isso aqui fica integral de m só, que vai dar o próprio m, é mão. Mais quem? Integral, 1 sobre n, né? 1 sobre n. 1 sobre m, integral na mesma massa, né, de novo, né? M de quem? De R' dm. Ok? Esse cara aqui, vamos ver, tem duas partes. Ó. Essa parte aqui vai dar quanto? Essa parte aqui, ó, esse R aqui fica para fora, fica assim, ó, fica R0 integral da massa. Ou seja, o que é integral da massa? Somar a massa. Se eu somar a massa toda, vai dar quanto isso? Vai dar a própria massa, né? Então, isso aqui me dá mão. Agora, esse cara aqui, quem que é esse cara aqui, gente? Ah, eu esqueci de... Quem que é esse cara aqui, gente? Esse daqui, ó. Esse daqui, ó, é o X do centro de massa para esse sistema de referencial aqui, ó. Para esse X aqui, ó. Então, esse é meu sistema de referencial aqui. Eu devia ter colocado distinto, né? Eu devia ter colocado... A nomenclatura não ficou boa. Eu vou colocar assim, ó. Vou mudar minha nomenclatura um pouquinho para ficar consistente. Eu vou chamar esse daqui de linha, ó. Esse daqui eu vou chamar de linha. E esse daqui eu vou chamar de R. Vou chamar de R. Pronto. E aí, portanto, fica assim, ó. R' é igual a R0 mais R. Então, aqui é R', R', aqui é só pagar. Pago aqui e apago aqui. Esse cara aqui, ó, quem que é isso daqui? Esse daqui é a minha posição, então é a minha posição em relação a esse sistema de coordenadas. Então, eu estou calculando meu centro de massa. Então, esse cara aqui, ó, então o que ficou? Então, ficou só. Então, esse centro de massa aqui, esse centro de massa em relação a R', olha só, então, o centro de massa em relação a esse sistema R', ficou quem, então? Ficou esse cara aqui. Quem é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui é o vetor, o que é isso aqui? Vai dar R0, M sobre M. Ok? Mais quem? Meu R. Esse cara aqui, quem que é? Esse cara é o R do centro de massa em relação ao referencial não linha. Ao referencial não linha. Quem é o referencial não linha? É esse daqui, ó. É esse cara aqui, ó. Okay? Então, isso aqui me dá o quê, então? Então, isso aqui me fornece o quê? Então, meu R do centro de massa, para esse sistema de coordenada aqui, vai ser igual ao R0 mais o meu R do centro de massa para o sistema não linha. Então, o centro de massa para esse sistema aqui é igual a esse vetor mais o centro de massa desse disco em relação a esse sistema aqui. Nesse caso particular, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 0, 0. 0, 0. Então, portanto, esse cara vai dar meu R0. Ou seja, o centro de massa para esse sistema de referencial aqui, ó, o centro de massa tem que ser quanto? O centro da figura. É óbvio, tinha que ser isso mesmo, né? Ou seja, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que o centro de massa, ele não depende do referencial.
ele é uma coisa, é uma propriedade do corpo, do meu sistema. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Ele depende apenas da figura, em qualquer caso Depende... que ele pegasse referencial aí, então. Isso. Ou seja, ele vai ser um ponto que vai estar no corpo. E depende do corpo. E não depende de onde eu estou observando. Naquela posição, ele vai estar. Se ele está nesse ponto aqui, ele vai ficar sempre nesse ponto. Então, se eu estiver medindo com um sistema de referencial aqui, um sistema de referencial aqui, ou cá, ou na Lua, onde for, ele vai ser sempre esse ponto. Aí o vetor que vai definir esse ponto vai ser do meu sistema de coordenadas, da origem do meu sistema de coordenadas até a posição, o ponto que eu quero. Então, o ponto que define o centro de massa, ele é uma grandeza física, é uma grandeza que está lá no meu espaço. Ele depende do corpo só, daquele objeto. E aí, portanto, ele não muda. Se eu mudar o meu sistema de referencial, o que vai mudar do meu centro de massa? O que vai mudar no meu centro de massa é esse deslocamento que eu fiz, o deslocamento daqui para cá. Então, imagina só, agora, para tentar explicar isso de outra forma, eu vou fazer o seguinte, ó. Imagina só que eu tenho um corpo aqui, ó. Eu tenho um objeto aqui. Um objeto meio doido aqui, ó. Aqui é o meu objeto. E esse daqui é o meu centro de massa. Então, esse daqui é o meu R do centro de massa. Ou seja, esse é o ponto. Na realidade, não é o R, né? O R é o vetor. Esse é o ponto do centro de massa. Então, esse daqui é o meu ponto do centro de massa. Então, esse é o P, é o ponto do centro de massa. Então, portanto, se eu colocar um sistema de referencial aqui, ó, qual vai ser, para esse sistema de referencial, o meu R do centro de massa? Então, vai ser assim, ó. Vai ser esse vetor aqui, ó. O vetor que sai da origem e vai até aqui. O vetor que sai da origem e vai até aqui vai ser esse R do centro de massa. E se eu considerar agora um outro referencial que está aqui agora, ó. Esse referencial, vou colocar de outra cor. Referencial verde, que está aqui, ó. X e Y. Onde vai estar o meu R do centro de massa? O meu vetor posição vai estar aqui, ó. O vetor que sai daqui vai estar aqui, ó. E esse cara aqui é o meu R, se eu chamar de linha y linha, então esse daqui vai ser o meu R do centro de massa, vetor linha. Por quê? Porque o ponto é o mesmo. Se eu colocar um outro sistema de referencial aqui, ó, um outro aqui, ó. E eu quero analisar o meu vetor centro de massa em relação a esse sistema de referencial. É a mesma coisa. Eu vou pegar, então, sai da origem e vai até o ponto do centro de massa. Que é o ponto do centro de massa, ele não depende de referencial, ele é uma grandeza física. Entenderam? Ficou claro isso? Depende só da minha figura. Sim, professor, de boa esse conceito aí. Então é isso, é isso. Agora vamos tentar fazer, então, um caso agora. Hoje a aula é 22, né? Aula... Vou fazer uma nova aqui. Então, ó, vamos fazer o seguinte caso agora, ó. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Eu tenho aqui um retângulo de massa uniforme. Ele tem uma massa uniforme, tá aqui, ó. Uniforme, esse retângulo. Massa uniforme. Okay? Só que nesse retângulo ele tem uma peculiaridade. E a peculiaridade é essa daqui, ó. Tem um buraco. Ele tem esse buraco aí. E eu vou falar o seguinte para vocês. Olha, eu vou falar o seguinte. A massa é uniforme. A massa é uniforme, ou seja, a densidade é constante. Então, a densidade ρ, então ρ é constante. Constante. Eu vou falar que esse ponto aqui, ó, esse centro aqui, esse ponto de centro, ele está na posição... Eu vou falar que isso daqui, esse tamanho aqui vale A, esse tamanho vale B. Esse tamanho aqui vale C, esse tamanho aqui vale D, e esse tamanho aqui, ó, vale R. Pergunta, onde está o meu centro de massa? O senhor quer um caso em que ache o centro de massa com o círculo inscrito no retângulo, ou a gente pode, tipo assim... Imagina, é uma placa retângulo com esse furo aí. Eu quero saber onde está o centro de massa dessa placa furada.
Tá. Daria para fazer uma projeção? Tipo assim, eu retiro a quantidade de massa que tem do círculo do retângulo e faço uma nova dimensão e sobreponho no retângulo antigo. Sim, essa é a ideia. Então eu faço isso daqui, ó. Vou fazer exatamente isso, ó. Então esse cara eu vou fazer da seguinte forma, ó. Vou fazer assim, ó. Isso daqui vai ser equivalente a quê? Vai ser equivalente a quem? Vai ser equivalente a esse cara aqui. Qual cara? Vou desenhar. Vou desenhar ainda. Vai ser equivalente. Vai ser equivalente a esse cara aqui. Espera só um pouquinho. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Ok? Menos esse daqui, ó. Menos esse daqui, ó. Só um pouquinho. Menos esse. Porque observa, ó. Eu acho que é isso que estava falando, né? Quem estava falando aí? Eu não sei quem falou aí. Era eu, o Pedro. Pedro. Então, Pedro, ó, então você entendeu? Ó, então esse cara aqui, ó, é equivalente a esse cara. Então esse daqui, ó. Então esse sistema aqui é equivalente a eu colocar isso daqui, uma placa inteira, e furar. O que é furar? Furar é retirar isso daqui. Então eu pego uma placa inteira e retiro isso. Ok? E agora, como que eu vou fazer então? Então, quem vai ser o centro de massa desse cara? Olha, o centro de massa desse daqui é quem? O centro de massa desse? Olha, o centro de massa está no centro, tá aqui, tá A aqui sobre nesse ponto. B, Tá aqui no meio. Ele está aqui nesse meio aqui. Esse é o centro de massa, certo? A Então, sobre 2 e B sobre 2. então, esse é o centro de massa aqui, ok? Então, quem vai ser o centro de massa? Eu vou colocar um sistema de coordenadas. Sei lá, vou colocar esse sistema de coordenadas. Se eu colocar um sistema de coordenadas aqui no centro, vai ser o 0, 0. Então, depende de onde eu vou colocar o meu sistema de coordenadas. Eu vou colocar um sistema de coordenadas, por exemplo, aqui, ó. Então, a princípio, eu vou fazer sem sistema de coordenadas. Então, quem seria esse cara aqui, ó? Então, esse cara é esse ponto aqui. E esse cara, quem é o centro de massa desse cara? É esse daqui. Então, a princípio, o X do centro de massa, então o ponto do centro de massa da figura total, então eu vou chamar isso aqui de P. Deixa eu colocar um pouco mais grosso aqui. Assim, ó. Então, o P. Então, o P do centro de massa, eu vou colocar assim, ó, sei lá, vai ter um ponto mais ou menos para cá, que é assim, ó. O P do centro de massa. Então, o P do centro de massa desse cara aqui vai ser quem, então? O P do centro de massa será o quê, então? Então, esse é o P do centro de massa, é a posição, né? Então, ele vai ser quem? Então, esse tem um ponto, esse ponto aqui, vou chamar o P1, né? Vou chamar esse aqui de P1, P do retângulo, ok? E esse daqui é o meu P do círculo. Meu P do círculo. Então, o que vai acontecer, então? Então, de certa forma, então, esse cara aqui eu posso escrever da seguinte forma, ó. Então, esse aqui vai ser o meu P do retângulo, vezes a massa do retângulo, ok? Menos o meu P, minha posição do círculo, vezes a massa do círculo, ok? Isso daqui vai me dar aquela média que eu calculo lá, a massa vezes a posição, dividido por quem? Tudo isso daqui dividido por quem? Pela massa total. Massa total de quem? É a massa total desse cara aqui. O que é a massa total desse cara? É a massa do retângulo menos a massa do círculo. Assim. Vamos fazer agora isso para um sistema de referencial. Vamos fazer isso para um sistema de referencial só para vocês verem como que fica isso. Para um sistema de referencial, sei lá, vou colocar esse cara aqui, ó. Vou escolher, por exemplo, esse caso aqui, ó.
aqui. Aqui. Então ficaria x, y, mesma coisa para o outro. Vou fazer assim, ó. Opa. Nossa, tá horrível o meu desenho. Deixa eu fazer assim, tá vendo? Nossa, tá muito ruim hoje para desenhar. Pronto, é isso daí. Não vou ficar fazendo assim, y aqui. Esse daqui lá embaixo é x. Então é x aqui, ó. X aqui. Então, quem é o meu x do centro de massa desse cara aqui? Ó? Então, vai ser aqui, vai ser esse vetor aqui. Ó. Nesse primeiro caso aqui, ó, o vetor é esse daqui. Ó. Vai até metade, ele sai daqui e vai até metade aqui. Ó. Esse é o meu x, meu R do centro de massa. Então, tá aqui. Ó. Meu R do centro de massa, R do retângulo. R do centro de massa do retângulo. Então, chama R1. Quem que é meu R1? Meu R1, que é do retângulo. Meu R1? Quem que é o R1 no centro de massa, gente? Do retângulo. É o 00 do retângulo? Não, é o centro do retângulo. O 00 do retângulo é aqui, ó. Ah, sim, é o PR, então. Então vai ser qual ponto? Ué, se aqui é A, aqui é B, vale quanto, então, gente? A sobre 2 e B sobre A sobre 2? 2 e B sobre 2. Perfeito. E agora? Agora, do meu círculo, quem vai ser o meu centro do círculo? O centro do círculo vai ser esse cara aqui, ó. Esse é o meu centro do círculo. Então, esse é o meu R2, que eu vou chamar do círculo. Então, o centro de massa do círculo. Centro de massa do círculo. Ok? E ele vale quanto nesse caso aí? Vai ser quem? Olha a figura. Esse ponto aqui, quem é? Esse ponto aqui é A, esse ponto aqui é B, esse ponto aqui no desenho, olha lá o desenho, ó. Aqui é C, essa altura, essa distância aqui é C, então esse ponto aqui vale aqui. Quanto vale esse ponto? Quanto vale esse ponto aqui? Qual que é a distância lá de cima que você tinha dito? Aqui esse tamanho é C, esse tamanho aqui é D. É C sobre 2 e D sobre 2 também? Não, eu quero saber o centro de onde está esse vetor aqui. Ou seja, qual é essa coordenada? A coordenada é esse tamanho aqui, ó. Ah, C sobre X e D sobre É Y. essa coordenada aqui, ó. E essa coordenada aqui, ó, é esse ponto aqui, tá? Projetar, ó. É A menos D e B menos C? Perfeito. Então, R2 do centro de massa vale A menos D, ponto, vírgula, B menos C. Ok? Então, esse é o centro de massa desses dois caras aí. E agora eu quero calcular, então, o centro de massa dessa figura aqui. Como que vai ficar, então? Ficaria assim, ó. Então, vou até colocar... Vou deixar aqui assim. Então, meu R... Então meu... Agora eu vou colocar agora o centro de massa desse cara aqui. Então, vou apagar um pouquinho aqui ficou mal posto isso daqui. Vou passar esse cara para cá. Pronto, ficou melhor assim. Quero calcular esse cara aqui, ó. O R do centro de massa. Então, quem vai ser o R do centro de massa? Então, meu R do centro de massa vai ser quem? Vai ser 1 sobre a massa total. O que é a massa total? A massa do retângulo menos a massa do círculo. É a massa total. Vezes quem? Vamos lá, então. Então, ó. O R1 do centro de massa, né? Vezes a massa de quem? A massa do retângulo. Ok? Menos quem? O R do centro de massa 2 do círculo, né? Vezes a massa do círculo. Pronto, essa é a conta que tem que fazer. Entenderam o que a gente está fazendo aqui? A gente está calculando a média baseado nisso. Então, eu pego todo o retângulo e reduzo a um ponto, e pego todo o círculo e reduzo a um ponto. Então, fica a média de 2 pontos só. Só estou subtraindo um do outro. Entenderam? Eu entendi, professor. Entendi sim.
E aí, vamos fazer essa conta aí? Então, ó, Entendi bastante. então ó, como a densidade é constante, então a massa do retângulo é quanto? A massa do retângulo, ó, vamos fazer uma continha aqui, ó. A massa do retângulo vale quanto? A massa do retângulo vai valendo quanto? Vale a densidade vezes AB. A massa do círculo vale quanto? A massa do círculo? A massa do círculo vale a densidade vezes a área. A área que é? Πr ao quadrado. Então a massa do retângulo menos a massa do círculo, que é a massa total dessa figura aqui, vale quanto? Vale ρ, valendo ρ, vezes AB menos πr ao quadrado. Está valendo isso daqui. Ok? Agora eu vou calcular o restante. Vamos lá, então. Como vai ficar isso aqui? Então, essa continha fica da seguinte forma. Ó. Fica assim, ó. 1 sobre ρ AB menos πr ao quadrado, vezes quem? Vamos lá, então. Agora, esse centro de massa aqui, o que é? Vai ser A sobre 2, B sobre 2. Vezes a massa do retângulo. Quem é a massa do retângulo? Rho AB. Menos a posição do centro de massa do círculo, que é A menos B, ponto vírgula, B menos C. E vezes quem é a massa do círculo? Π, ρ, πr ao quadrado. Pronto, isso daqui vai me dar quanto? Então, esse R do centro de massa ali, ó, dessa figura, vai dar quanto? Vai dar esse ρ, tem ρ aqui, então eu posso cortar o ρ. Então vai ficar assim embaixo, porque fica 1 sobre AB menos π, aqui é R ao quadrado, não sei porque eu coloquei B, que é R ao quadrado. Π, R ao quadrado, vezes quem? Então vamos lá, vamos marcar que tem evidência aqui, ó. Então aqui fica assim, ó, A ao quadrado, B sobre 2, menos A menos D, vezes πr ao quadrado, ponto vírgula. Então, eu peguei todos esses caras aqui e coloquei aqui. Agora, na parte de y, fica o quê? Fica assim, ó, A, B ao quadrado sobre 2. Então, eu peguei essa parte aqui. Agora, a gente tem de y. Y tem aqui, ó, menos B menos C, dividido por, vezes πr ao quadrado. Então, fica essa expressão aqui. Olha só que expressão grande, né? Mas, do ponto de vista geométrico, ela é facinha de calcular, né? Não é tão difícil assim calcular isso daqui. Tá aí esse resultado. Viram que legal isso daqui? Então, isso daí é o conceito de centro de massa. É manipulação pura, né, professor? Basicamente. Mas é bem geométrico, né? Eu espero que vocês entendam que é totalmente geométrico, ó. Uma questão totalmente geométrica. E é assim, a conta, basicamente, o cara fica lidando com um vetorzinho e ficar, assim, calculando uma área de triângulo. Por exemplo, se eu colocasse um triângulo aqui em vez de ser um círculo, aí você tem que fazer essa mesma dinâmica com o triângulo, entendeu? Ficou claro aí, pessoal? De boa, professor. Ficou, professor. Então, maravilha, então. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos. Vamos fazer um outro... Por que eu defino isso? Aula 22. Por que eu defino isso? Eu defino isso devido à seguinte razão. Imagina só que eu tenho um sistema de partículas, que agora é um sistema... Nossa aula até que hora, gente? Nossa aula até 12h30, né? Não é isso? São 2 aulas. Eu imagino que sim, professor. Isso. Vamos lá, então. Então, eu tenho um sistema de partículas agora aqui, ó. Então, eu ponho o meu sistema de referencial. Professor, é até 12h10. É, 12h10. De 10? Beleza, então vamos lá, então. Eu tenho um sistema de partículas, eu tenho um sistema de referencial aqui. E aí, agora eu vou falar por que a gente usa esse conceito. Por que esse conceito é importante. Então, olha só, eu tenho aqui as x e y. E aí eu tenho várias partículas. Eu tenho a partícula aqui, ó, de massa M1, a partícula de massa M2, a partícula aqui de massa M3 e a partícula aqui de massa, por exemplo, M4. E aí, cada uma tem a sua posição. Cada um tem sua posição. Tá aqui, ó. Posição R1, posição R2, posição R3, posição
R4. Cada um tem a sua posição. Então, R1, R2, R3 e R4. Aí, o que acontece? Então, esse é um sistema de partículas. Pelas equações de Newton, o que a gente tem? A gente tem da seguinte forma, ó, pela segunda lei de Newton, então, segunda lei de Newton, eu tenho da seguinte forma, aqui, a aceleração de 1, quanto vale a aceleração de 1? Vale a massa de 1, a aceleração de 1, isso aqui vale o quê? A força resultante em 1. Quanto vale em 2? A massa em 2, a aceleração de 2 vezes a força resultante em 2. Mesma coisa para 3. Mesma coisa para 3. Mesma coisa para 4. Aí eu vou fazer uma seguinte análise. Quais são as forças resultantes que estão atuando em 1? A força resultante que está atuando em 1, a força resultante que está atuando em 1 vai ser quem? Vai ser uma força externa, alguém fora dessas partículas, então vai ser uma força externa que está atuando em 1, força externa que está atuando em 1, alguém lá de fora está atuando. Mas a força que 1 sofre devido a 2, que 1 sofre devido a 3, que 1 sofre devido a 4. Então, assim, esse cara atua nesse, esse atua nesse, esse atua nesse. São chamadas de forças internas. Ok? Agora, se eu for fazer analogamente, então essa partícula, ó, por exemplo, gravidade, essa daqui atrai essa atrai essa atrai essa. Agora, então, por onde está essa força F1? Ó, então, por exemplo, sei lá, a força que 2 faz em 1, ó, estaria aqui, por exemplo, essa seria a força 1, 2. Aqui, por exemplo, seria naquela linha lá, ó, a força 1, 3. E aquela lá, nessa linha aqui, ó, seria a força 1, 4. Seria assim, por exemplo. E aí, aqui estaria a força o quê? E a força em 2 devido a 1. E aqui, ó, seria quem? A força em 3 devido a... Deixa eu colocar assim. Não ficou legal, não. Vamos fazer diferente. E aqui em 2 teria quem? A força em 2 devido a 3. Em 2 devido a 3. E a força em 2 devido a 4. Ó. Aqui, ó. Em 2 devido a 4. Aqui eu também tenho quem? A força em 3 devido a 2. E eu tenho também a força, olha aqui, ó. A força em 3 devido a 1. E também tem aqui também, ó, olha só. A força em 4 ou em 3 devido a 4. Aqui em 4 eu tenho a força em 4 devido a 3. Tem a força em 4 essa massa daqui, colocar a massa aqui embaixo. Força em 4 devido a 2. E a força em 4 devido a 1. Essas são as forças internas que eu desenhei aqui. Existe uma força externa que está atuando aí, que é alguém lá de fora que está atuando nesses caras. Então ficaria assim, ó. Então esse cara ficaria assim, ó. R2, o restante em 2, seria a força externa em 2, mais a força em 2 devido a 1, mais a força em 2 devido a 3, mais a força em 2 devido a 4. Mesma coisa por 3. A força resultante em 3 seria quanto? Seria a força externa está atuando em 3, mais a força em 3 devido a 1, mais a força em 3 devido a 2, mais a força em 3 devido a 4. A mesma coisa o F4. A força externa, 4, mais a força em 4 devido a 1, mais a força em 4 devido a 2, mais a força em 4 devido a 3. Por ação e reação, agora eu vou usar a terceira lei de Newton. O que ele me diz? Ação e reação. O que é isso? Que a força que 1 faz em 2 é igual à força que 2 faz em 1. Então, portanto, F e J, que agora tem o I e J, vai ser quanto? Vale menos FJI.
Isso é para o I e o J vai de 1 até 4. Lógico, o I é diferente de J. Eu estou falando isso. Isso é ação e reação. Então a gente escreve dessa forma aqui, esse resultado. Ok? E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado aqui e somar tudo aqui. Ó. Se eu somar isso aqui, vai ficar da seguinte forma. Ó. Eu vou somar todos esses caras aqui. Eu vou somar. Vou somar isso daqui tudo. Ó. Soma isso daqui tudo, fica da seguinte forma. Ó. Se eu somar essas equações, eu fico o seguinte resultado. Soma tudo isso aqui. Somando, eu fico o seguinte resultado. Ó. M1, A1, mais M2, A2, mais M3, A3, mais M4, A4, é igual a quanto? É igual a... São algumas parcelas que eu vou colocar aqui. Ó. É igual F resultante 1, ou força externa 1, força externa 1, mais força externa 2, mais força externa 3, mais força externa 4, mais, agora vamos lá, F12 mais F21, mais F13 mais F31. Ou seja, a força que 1 faz 2 mais a força que 2 faz 1. Estou somando tudo. Mais F14 mais F41. Mais quem? F23 mais F32. Mais F24 mais F42. Mais F34 mais F43. Quanto dá essas somas aqui, gente? Ó, esse cara aqui, ó, isso daqui, esse é igual a menos esse. Então cancela. Esse cancela com esse. Esse cancela com esse. Esse cancela com esse. Esse cancela com esse. E esse cancela com esse. Ficando somente esse resultado aqui, ó. Ficando somente a força externa total, que é a soma das três. Total. O que é isso? Força externa total do meu sistema é igual a força externa que atua em 1 mais a força externa que atua em 2 mais a força externa que atua em 3 mais a força externa que atua em 4. É isso. Essas são todas as forças que a gente vai existir aí. Aí, o que eu tenho daqui? Então, as forças internas, ó, elas não somem na aceleração. Mas quem que é esse cara aqui? Agora, para analisar, então, isso é o resultado que eu tiro de força resultante. Então, a minha força resultante vai ser só forças externas, quando eu somo tudo, porque as forças internas cancelam. Mas olha só, quem que é esse cara aqui? Ó? Esse cara eu posso escrever da seguinte forma, ó. Olha aqui, ó. Esse daqui eu tenho assim, ó. M1, A1, mais M2, A2, mais M3, A3, mais M4, A4. Isso daqui vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa que a derivada segunda em relação ao tempo. Derivada segunda em relação ao tempo de quem? M1, R1, mais M2, R2. A massa é constante, né? Então, sua derivada vai fazer a sua posição. Mais M3, R3, mais M4, R4. Que é isso. Mas quem que é esse cara aqui? Ó? Pela definição nossa, isso aqui, ó, isso daqui é nada mais que a massa total vezes meu R do centro de massa. Vezes meu R do centro de massa. Então, se eu observar isso aqui, então, agora eu aplico a derivada de novo, isso daqui fica assim, ó. Fica a massa total vezes a aceleração do centro de massa. A aceleração do centro de massa, é isso que fica. Okay? Então, resumindo, resumo da ópera. O que eu tenho aqui? O resumo da ópera é o seguinte. Que a massa total vezes a aceleração do centro de massa, isso daqui é igual a força externa, que atua no meu sistema.
que tem. As forças internas não contam. Professor, o que significa isso fisicamente? Fisicamente significa o seguinte, que, por exemplo, se esse sistema de partículas aqui, ó, esse sistema de partículas aqui, essa daqui e essa daqui, está isolado, não tem força externa, significa que o centro de massa permanece constante. O centro de massa está constante. Pois não? Pode falar, Pedro. Professor, me avisaram aqui no grupo que a aula acabava era às 11h20, porque segundo o CHA ele vai até o 4º tempo registrado. O 5º seria até 12h10. Parece que já era para ter acabado, então. 9h30, 10h30, 11h30. Isso, verdade. Então vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui, só terminar isso daqui, depois eu já finalizo. Olha só então, gente, ó. A massa total, vezes a aceleração do centro de massa, né? Isso aqui vai ser igual a força externa. Então, o que significa isso? Imagina só que não tem força externa. Se não tem força externa, a aceleração tem que ser o quê? Tem que ser constante. Imagina só que eu tenho um objeto, que é uma bomba. Essa bomba está inicialmente parada, não tem força externa atuando, aí de repente ela explode. Aí ela pega e explode, ó. Então essa bomba explode e quebra em alguns pedaços. Aí, ela estava inicialmente aqui, ó, nessa posição, no centro aqui, esse é o centro dela, e de repente ela explode. Aí depois que explode, os pedaços vai um para cá, outro para cá e outro para cá. Pergunta, onde está o centro de massa desse sistema? Está no mesmo ponto, ele continua no mesmo ponto. Então, se eu sei o centro de massa desse, eu determino onde está o terceiro lugar, onde está a terceira partícula. Outro exemplo também, imagina só agora o seguinte, ó, eu tenho um cara, tá num barco, ele tá aqui, ó, aqui tá a água, vamos supor que a água não causa atrito. Aí o cara tá parado aqui, ó, o cara chegou aqui perto da margem, né, chegou perto da margem, e o cara tá sentado aqui. Okay? Aí ele pega e levanta, e vai andar até essa ponta aqui, então ele levanta, e anda até essa ponta aqui, ó, fica em pé até essa ponta aqui. Pergunta, quanto que o barco anda para trás? Ué, se o barco está parado inicialmente, o centro de massa vai ser quem? Vai ser o centro de massa do homem, vai ser a composição homem mais barco. Então vai ter um centro de massa, sei lá, tá aqui. Quando eles andarem, o centro de massa vai ter que se permanecer, vai ter que estar no mesmo ponto. Tem que estar nesse mesmo ponto aqui. O centro de massa não vai andar. Não vai mudar. Por quê? Porque não tem força atuando na horizontal. Então, se não tem força externa atuando na horizontal, então, portanto, o centro de massa não anda na horizontal, ele fica parado. Então, se o centro de massa era aqui e ele andou para frente, o centro de massa continua no mesmo ponto. E aí, portanto, se eu sei o centro de massa do barco, eu consigo achar o centro de massa onde o homem está, e, portanto, eu sei qual a distância que o barco vai ficar dessa margem aqui agora. Então, olha só que interessante. Quando ele está no barco, por exemplo, você está lá na polpa, e aí, de repente, você está lá, encostou a voadeira, né? Mas aí não subiu ela na água, de tal forma que ela ficou assim, só na água só. Você tá na parte de trás, tá lá no motor, né? E de repente você começa a andar até a frente do motor. O que vai acontecer? Quando você chegar lá na frente, o barco vai ter andado para trás. E você não vai estar rente à margem, você vai estar um pouquinho afastado da margem. Então, esse conceito de centro de massa começa como, por exemplo, ele permite a gente começar a abordar problemas dessa magnitude, problemas que envolvem não só um corpo, envolvem mais de um corpo. Porque até agora eu analisei assim, corpos onde eles estão amarrados por uma corda, mas a distância entre eles é fixa. Agora não. Agora permite analisar sistemas onde tem mais de uma partícula e eles não estão com uma distância fixa entre si. Olha só que legal esse conceito de centro de massa permite. Permite também o conceito de a gente tentar entender explosões, entender assim, a equação do foguete. Então, permite a gente entender várias coisas. Bom, então, esse é o conceito que a gente está abordando aqui na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos assim, esse conceito de centro de massa. E na próxima aula, nós vamos começar fazendo aplicações disso. Como que eu aplico esse conceito para várias situações, para diversas situações. E, pessoal, então, isso é o escopo da aula de hoje. Vamos lá, então, gente. O Matheus colocou 11h20. Então, ó, deixa eu parar aqui a apresentação e vou fazer a chamada. Parar a gravação também.